Patrícia, tudo bem? Não sei se você viu, mas a aula passada eu tive problema no áudio e a gravação não prestou. Então, se der tempo, na próxima aula eu passo de novo para vocês, bem rápido, o conteúdo da aula passada. Porque eu fiquei aqui 40 minutos gravando sem áudio. E Eita, eu só percebi na hora que o Anivaldo entrou que ele falou que não estava dando para ouvir nada, só estava imagem. uhum. Boa noite, Cassandra. Vocês viram que eu mandei para vocês 2 arquivos no WhatsApp. Qual que é a ideia, então, da aula de hoje? Nós vamos fazer esses 2 exercícios para vocês começarem a criar autonomia para desenhar e não ficarem só me imitando. Então, vocês primeiro vão tentar sozinhos, eu vou dar um tempo para vocês, e aí vocês, depois eu começo a desenhar para vocês tirarem dúvidas e verem algum detalhe ou fazer de uma forma mais fácil, tá? Então, quem não tiver AutoCAD, faça pelo menos o exercício 1 no papel. O exercício 2 no papel não tem graça, que é só copiar. Mas o exercício 1, ele vai depender de uma visão de vocês, de uma capacidade de enxergar o que tem que desenhar. Então, mesmo quem não tiver AutoCAD, faça o exercício 1. E aí, já que vocês entraram antes, vocês vão ter mais tempo para fazer o exercício. Deixa eu abrir a atividade aqui e projetar para vocês, que aí eu já vou explicando qual é a ideia do exercício. Eu vou ter que mudar aqui o módulo de apresentação. Então, ó. Boa noite, pessoal. Boa noite, Felipe. Eu já vou mostrando aqui para vocês. Vocês estão enxergando a minha tela? Vocês estão enxergando aqui o arquivo em PDF? Agora deu. Tá. Sua voz está ficando longe e voltando toda hora, tá, Patrícia? Tem hora que eu não consigo nem te ouvir. Tá. Aí, se isso acontecer de novo, você me fala para eu repetir. Que eu já nem sei mais se é a internet que está falhando, se é a voz que já cansou dessas aulas à distância. Mas aí vocês me dão um toque que eu repito. Então, tanto que o exercício ele já é proposto à mão livre, mas só vai fazer a mão livre quem não tiver AutoCAD, tá? Quem tiver o AutoCAD já vai tentar fazer direto no AutoCAD. E não se preocupe com as medidas, tá? Eu quero que vocês façam o formato. Então, imagine só, isso aqui é um prédiozinho, e aí, qual que é a norma para desenhar uma planta baixa? Você vai seccionar o prédio a 1,5 m, e aí você precisa desenhar tudo que você está vendo. Então, para fazer o corte, você imagina que seccionou lateralmente, e para fazer a planta baixa, você imagina que seccionou horizontalmente. Na verdade, são 3 exercícios que eu coloquei para vocês. Só que eu acho que a gente não vai dar tempo de fazer todos. Eu vou começar pelo 2, então, tá? Esse primeiro aqui, ó, não precisa fazer, não. Vamos começar aqui pelo segundo.
esse aqui, ó. Olha, eu coloquei mais exercícios do que eu tinha visto. O que eu resolvi só esse aqui. Exercício de planta baixa número 3. Esse aqui é para vocês resolverem. Vão fazer no AutoCAD, quem tem AutoCAD, vai fazer no caderno normal, quem está sem AutoCAD. Então, vocês vão ver, isso aqui, ó, é um prédiozinho bem simples. Tá vendo? Ó? Então, aqui você vendo de frente, aqui é um isométrico, para você tentar, uma perspectiva isométrica, para você tentar entender. E aqui é o corte na horizontal. Então, a partir dessa informação aqui, as medidas vocês podem fazer livre por alto, mas eu quero que vocês tentem desenhar a planta baixa desse cômodozinho aqui, desse prédiozinho. Ele é bem pequenininho mesmo. E depois, a parte B, vocês desenhem os 2 cortes. Patrícia, eu vou mentir pra você não, viu? Eu não sei nem como é que começa a fazer isso. Por isso que é para vocês começarem a tentar. Vocês estão vendo, e por isso que eu pulei o de cima, porque eu acho esse aqui mais fácil. Vamos começar pela A aqui, ó. Vocês conseguem enxergar que é um cômodo muito simples isso aqui? Tentem enxergar isso aqui. Tentem entender o que é que está desenhado aqui. E aí, tente fazer o desenho da planta baixa. E aqui, depois, eles estão ajudando a gente e já mostrando como que a gente executa um corte. Então, ele já cortou aqui para vocês e separou. E aí, eu vou querer que vocês também tentem desenhar esse corte aqui. Aqui pede os 2 cortes, mas não precisa fazer os 2, não. Façam só esse aqui, que já está adiantado para vocês, tá? Por que, então, que eu quis começar com esse exercício? Porque é bem simples. O que tem para ser desenhado na planta baixa é muito simples. Eu quero que vocês já adquiram a visão de colocar isso no papel ou no AutoCAD, que é a habilidade que vocês vão precisar para conseguir fazer o trabalho de vocês. Se não tivesse em pandemia, eu ia fazer o que eu mais gosto, que é colocar uma trena na mão de vocês e colocar vocês para medir o prédio e fazer o rascunho à mão. Só que, infelizmente, como não tem pandemia, como estamos em pandemia, né? Eu preciso, de alguma forma, exercitar a visão de vocês. Tá? Então, eu mandei lá no WhatsApp, vocês vão fazer o exercício 3 e, se der tempo, a gente vai fazer o 4 também. Certo? Certo, Felipe? Não, eu falei, você não entendi muito o que fazer, não. Certo. Mas é para hoje isso aí? É para começar agora. Eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo para vocês, Cristiano. Você tenta, imagina, vê o conceito de planta baixa, olha aqui para o que você está vendo. Ó, essa é a frente do prédio. É um consultório isso aqui. Essa aqui é a frente. Esse aqui é o isométrico. Esse aqui, eles tiraram o telhado, para você ver por dentro. E esse aqui é o corte a 1,5 metro, que é a altura que a gente tem que realizar a nossa planta baixa. Então, você tem que enxergar o prédio e desenhar aquela planta baixa. Tenta aí. Se você quiser tentar primeiro no caderno... É para fazer a planta baixa, então. Não é para fazer o desenho e voltar ali, não, né? Não. Aquilo ali é porque não tem jeito de eu colocar vocês para ver o prédio de verdade. Então, o prédio está representado de várias formas, mas o que vocês têm que desenhar é a planta baixa daquele prédio.
Fábio, eu mandei 2 PDFs para vocês. Vocês vão pegar o PDF que está escrito exercício 1, mas na verdade vocês vão fazer o número 3 aqui. Então, é um consultório. Isso aqui é a frente do consultório. Isso aqui é o isométrico do consultório. Isso aqui é o consultório sem telhado. E isso aqui é o corte, é a representação do corte na altura que a gente faz a planta baixa. Porque a planta baixa nada mais é do que um corte. Então, é um corte a 1,5 metro. Eu quero que vocês desenhem a planta baixa desse cômodo. Não preocupe com escala. Eu quero que vocês consigam representar o que vocês estão vendo aqui nessa figura. Ok. E aí eu vou dar um tempo para vocês e depois eu vou executar o desenho. Tá. Peguei só a conversa no último aí. Pode tentar representar numa folha primeiro, depois passar para lá? Pode. Inclusive, quem não tem AutoCAD pode fazer só na folha. Se você tem o AutoCAD e quiser fazer no papel primeiro, também pode. Esse primeiro exercício, eu quero treinar a visão de vocês. Ok. Para acabei de chegar aqui, trabalho. até ele reiniciar, ligar aqui o computador e demorar um tiquinho. Aí você vai ganhar o tempo fazendo no papel, né? Exatamente. Não, esse é mais um exercício de treino para vocês começarem a pensar no trabalho de vocês. Ok. Jonas, tudo bem? Boa noite. Tô te respondendo no chat aí, tá? Tá, agora eu vi. Jonas, eu já comentei com seus colegas, eles já até iniciaram. Tô bem também, graças a Deus. Hoje eu tô 100%. Semana passada eu não estava muito, não. Então, eu passei 2 arquivos de exercício no WhatsApp. Eu quero que você abra o arquivo que está escrito exercício 1, mas na verdade nós vamos fazer o exercício 3, tá? Que é esse daqui. Aqui, ó, exercício de planta baixa número 3. Então, a gente vai começar aqui pela letra A. Aqui é o prédio de frente, é um prédiozinho bem simples, tá? Não compliquem, que é um consultório extremamente simples. Aqui é a frente dele, aqui é a perspectiva isométrica, aí aqui tiraram o telhado para você conseguir ver o que tem dentro, e aqui efetuaram o corte, que é o que a gente usa para fazer a planta baixa, que é o corte a 1,5 metro de altura. Então, eu quero que vocês desenhem a planta baixa desse corte.
Boa noite, Sirlene. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Tudo. Os seus colegas que já entraram, eles estão realizando um exercício. Aí eu vou passar as informações aqui para você. Eu enviei no WhatsApp 2 arquivos. Você vai abrir o arquivo que está escrito exercício 1, mas na verdade nós vamos fazer o exercício 3, que aí você pode acompanhar por aqui. Exercício de planta baixa, número 3. A gente vai fazer por enquanto a letra A. Então, é um consultóriozinho, um prédiozinho bem simplesinho. Isso aqui é a frente do prédio. Isso aqui é a perspectiva isométrica do prédio. Isso aqui é o prédio sem o telhado para você enxergar dentro. E isso daqui é o corte a 1,5 m, que é o que a gente tem que fazer quando executa a planta baixa. Então, o que eu quero que vocês façam sem escala, vocês tentem desenhar a planta baixa desse prédio. Quem não tiver com o AutoCAD funcionando, vai desenhar na mão. A ideia desse exercício, primeiramente, é vocês entenderem o que vocês têm que desenhar para vocês conseguirem bolar o projeto de vocês e colocar no papel. Então, eu estou deixando um tempo para vocês tentarem fazer esse desenho, seja à mão ou seja no AutoCAD, e depois eu vou resolver o exercício, tá bom? Beleza, Patrícia. Obrigada. Por nada. Bom, turma, podem continuar desenhando mais 10 minutos, mas enquanto isso eu já vou começar a conversar. Vocês já devem ter percebido que, na verdade, isso é uma construção de um cômodo com uma varanda. Então, vocês estão desenhando a planta baixa de um cômodo com 2 janelas, uma porta e uma varanda. A gente não tem medidas, eu falei que vocês não precisam se preocupar com medidas, mas a gente sabe que uma porta padrão tem mais ou menos 80 centímetros de largura. Então, se a gente olhar ali a porta e fazer, como diria meu professor, um chute acertado, ele falava que era macroanálise. A macroanálise nada mais é do que um chute acertado. Se a gente sabe que a porta tem 80 centímetros, então a gente pode considerar que a frente ali do nosso prédio tem 4 metros do nosso cômodo. Se a gente for olhar o nosso cômodo, ele não é quadradinho, ele é retangular. Então a gente pode fazer ele com 4 de frente e 3 de lateral. E aí a gente pode pegar o tamanho das janelas e tentar padronizar. A janela da frente ela tem a medida de mais ou menos 2 portas. Então a gente pode colocar uma janela de 2 metros. Já a janela de trás ela é um pouco menor, então a gente pode considerar uma janela de 1 metro. Se a gente prestar atenção, a área da varanda ela é menor do que a área lateral do cômodo. Então, a gente pode considerar que essa varanda tem mais ou menos 2 metros de largura e uma coluna de sustentação, ela pode ter 20 por 20, 25 por 25 ou 30 por 30 centímetros. Tá? Então, a gente pode usar qualquer medida nessa grandeza. E aí, com essas informações, com esses detalhes,
A projeção do telhado, normalmente a gente faz 30 a 50 centímetros fora da delimitação da alvenaria. Então, essas são as informações que vocês vão precisar para fazer esse desenho. Ah, Patrícia, eu fiz o risco aqui no papel, aqui. Não sei se está certo, não, tá? Não, nós já vamos começar agora e aí você vai descobrir se está certo. Beleza. Só me confirma uma coisa. Vocês estão vendo a tela do AutoCAD? A sua, sim. Sim? Tá, ótimo. Então, olha, já para vocês não esquecerem, porque vai ser item de avaliação no trabalho, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar os layers. Então, a gente vai clicar aqui, Layers Properties. E aí a gente adiciona o primeiro layer e coloca o nome de alvenaria. Deixa branco mesmo. Segundo layer, portas. Eu gosto de colocar vermelho. Layer, janelas. Eu gosto de colocar amarelo. Layer, textos. Vou colocar em azul. Então, quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, antes de começar, vocês já configurem os layers. Selecionei a alvenaria e coloquei ele como layer corrente. Fechei. Então, vocês lembram do que eu disse, mais ou menos das medidas, né? Não são medidas certas, mas a gente vai utilizar como referência. E a gente vai considerar também que parede de alvenaria tem 15 ou 20 centímetros de espessura. Então, eu vou começar aqui. Vou ligar o orto para facilitar a minha vida, né? Toda vez que for plantas quadradinhas, o orto aqui embaixo ajuda. Então, liguei o orto. Estou desenhando as paredes internas.
400, joguei para baixo, 300, 400, 300. Vou pegar aqui o offset, vou digitar 15, Enter, e já vou copiar aqui para facilitar a minha parede. Professora, eu não fiz desse jeito, não tem problema. Vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Mas, quanto mais ferramentas vocês dominarem, mais rápido vocês vão conseguir executar um desenho. Já vou fechar aqui a minha parede usando o fillet. Clico no fillet, R, Enter, 0, Enter. Clico na primeira linha, clico na segunda, Enter. Clico na primeira linha, clico na segunda, Enter. Primeira, segunda, Enter. Primeira, segunda. Agora, eu vou desenhar o contorno da varanda. 200, 2 metros. 200. Vou ligar aqui. E aí, eu vou fazer as colunas. Vou fazer com 20. 20. 20, 20. Do outro lado, 20, 20, 20. Então, a parte principal. Vou fazer também já a delimitação do meu telhado. Já vou pegar aqui o meu offset, vou digitar 30 e vou copiar essa linha externa aqui, ó. Enter. Vou lá de novo no meu fillet e vou fechar aqui, Enter. Enter, Enter. Por enquanto, a gente não vai tentar colocar essa linha tracejada, não. Para ela não chamar atenção, eu vou selecionar aqui a sombra do meu telhado. Vou vir aqui e vou colocar uma cor bem discreta, um cinza, para não roubar a atenção do nosso desenho. Conseguiram me acompanhar até aqui ou querem um tempo para ajustar? Sem dúvida eu quero tempo, né? Estou tentando acompanhar aqui, mas é rápido ou não. Então tá, então eu vou dar um tempo para vocês chegarem nesse ponto aqui que eu fiz.
Posso seguir? Vai lá. Ok. Agora, eu vou desenhar janelas, mas eu vou fazer de uma forma diferente do que a gente fez na última aula. Só para vocês verem que o importante é o padrão. A forma que você executa não vai modificar muito. Eu vou dar um zoom aqui e eu vou desenhar a janela fora da minha planta baixa. Primeiro a gente tem que vir aqui e trocar o layer. Agora sim. Eu sei que a minha parede tem 15 de espessura e a minha janela do fundo eu vou fazer ela com 100. Pronto. Vou aproveitar aqui esse retângulo que aparece aqui no centro, porque eu estou com o Objeto Snap ligado. A gente pode usar o símbolo da janela assim, mas o mais correto são com 2 linhas. Então, eu vou clicar nessa linha e vou segurar o Ctrl setinha e vou deslocar ela um pouquinho para cima. E vou fazer outra linha no centro. Agora eu vou selecionar as duas, vou segurar o Ctrl e a setinha e vou arredar um pouquinho para baixo. Tenho a minha janela aqui e preciso posicionar ela aqui. Vou posicionar ela bem aqui no cantinho, bem nesse ponto aqui. Como eu faço isso? Seleciono a janela. Já desenharam a janela? Vou esperar um pouquinho, se vocês desenharem a janela. Desenharam a janela? Mais ou menos. Com a janela desenhada, você seleciona uma janela, vem aqui em cima no Modify e clica em Move. Clicou em Move, está te pedindo para especificar um ponto de base. A gente vai clicar no ponto inferior à esquerda. T2. Depois a gente vai clicar nessa quina. Eu não achei o move aqui, não. Move é esse aqui, ó. Ah, tá. Aí eu clico em move. Ó, seleciona, clica em Move. Aí tem que aparecer a mensagem, Specify Base Point. Aí você vai clicar aqui, ó, no ponto inferior à esquerda. Clicou. E aí você vai clicar nessa quina aqui da parede. E aí a sua janela. Eu tô arrastando pro lado e não tá indo agora. Ele vai. Ele só não tá subindo certo porque o orto tá ligado. Mas na hora que clicar no ponto, ele vai certinho. Não tem que dar um espaço, não? Vamos voltar aqui no desenho, vamos ver.
Onde é que eu botei o desenho? Olha, a gente não consegue ver, tá vendo espaço na janela de trás? Sim. Então, a gente pode deixar ela aí agarradinha mesmo. A da frente, a gente vai precisar dar um espacinho aqui. Então, para facilitar a nossa vida, a gente já vai criar esse ponto para inserção da janela de baixo e a gente vai criar ele na marretada. Eu vou jogar para cá 30 e para baixo 15. Deixa eu dar o zoom aqui. E aí eu já vou apagar esse pedacinho de linha aqui, ó, porque ele foi só para fazer marcação. Então, eu já criei aqui o nosso ponto de inserção. Vou vir aqui fora e vou desenhar a minha janela. 15, 200, porque a janela da frente é bem maior. 15, 200. Trazer aqui para vocês verem. Vou pegar uma linha no centro. Seleciono, aperto CTRL e dou umas 3 apertadas na setinha para cima. Mas o tamanho não ficou certo, não. Espera aí que eu vou fazer de novo. Tá. Eu vou... E depois eu centralizo de novo. Vou esperar vocês. Fazendo. Ficando 2 vezes. 200. Beleza. Agora a gente vai repetir o procedimento para colocar a janela dentro do desenho. Selecionou, clicou em Move. Só que agora eu não vou mais escolher o ponto à esquerda. Eu vou escolher o ponto à direita. Então, o vértice inferior direito. Cliquei aqui e cliquei aqui, ó. Vamos para a porta? Primeira coisa, muda o layer para a porta. Vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Vou dar um espaço de 10 aqui. Desse 15. Nossa porta vai de 80. Vou chegar mais perto para vocês verem. Essa primeira linha aqui, eu não preciso dela. Eu fiz ela só como artifício para me ajudar a medir os 10.
apagar. Essa linha vermelha aqui, eu também não preciso dela. Então, ela também é só um artifício, eu vou apagar. Nesse ponto, joguei para cima 80. Joguei para o lado 3. Joguei para baixo 80. Joguei para o lado 3. Agora a gente precisa do quê? Do arco. A gente vai usar o arco. Início, centro e fim. E a gente vai clicar início, centro e fim. A minha porta ficou ao contrário da sua aí no. A porta em si ficou ao contrário. Não tem problema não, né? Você colocou ela para cá? Não, eu falo ao contrário que eu falo, igual você fez essa voltinha aí, ó. Na onde que você marcou aí, que você subiu 80, você jogou para trás, eu joguei para frente. Ah, você fala aqui da porta aqui? A largura da porta. Ah, não, isso não tem problema não. O que a gente tem que fazer aqui agora, cortar a alvenaria aqui, né? Cortar a parede. Selecionei aqui. Vim aqui na ferramenta Trim. E cortei aqui. O certo é cortar as duas linhas. Mas eu não vou cortar de baixo para a gente conseguir pôr a achura, tá? Vou voltar aqui no nosso PDF. Vocês estão vendo que o piso aqui tá diferente, não tá? Aqui tá lisinho e aqui tá uma cerâmica. Uhum. O que a gente usa para fazer essa diferença aqui? Qual que é o nome da ferramenta? Ah, é aquela lá de desenhar lá, esqueci o nome dela agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, volta pro layer alvenaria ou pro layer 0, tá? E uma forma fácil de vocês encontrarem isso, ó, ela tá aqui, mas eu gosto muito de apertar a letra H. É hash. Isso, que é a nossa achura, o hash. Eu gosto de apertar H, que eu já vou direto para ela. A gente escolhe aqui o que parece com aquele formato. Como é que escolhe isso aí, Patrícia? Ó, você clicou aqui para baixo, vai abrir um monte de opção, certo? Certo. Algumas... Não tem isso aí não. Volta aí, deixa eu ver onde você clicou. Ó, a gente tem setinha para cima, setinha para baixo, e a gente tem essa setinha diferente aqui, ó, que expande para você ver mais opções. O meu não tem essa setinha aí, não. O meu tem um tal de Red Panther. Eu acho que é o que você tá aí, é isso mesmo. Achei. Aqui, muitos deles têm o nome próprio.
ou em inglês, que às vezes te ajuda. Igual solid é uma cor sólida. Esse aqui, ó, tá vendo? Que é utilizado para concreto, ele já tem o conc aqui, de concreto. Alguns têm o nome do elemento em inglês também. Net, acho que é o mais parecido aí, dá uma rolada para baixo aí. Igual aqui, sand é areia. Dot significa ponto. Earth é para terra, então isso aqui a gente usa para terra. Glass a gente usa para vidro. Honey aqui é mel, mas você usa para colmeia, né? Esse aqui net. Então vamos lá. Colocamos. Vocês Colocou o quê? net. Muito pequeno. E a gente vai consertar isso. Ah, tá. Beleza. Observem aqui em Properties que tem o símbolo do scale. Esse aqui é o símbolo do scale, que é a escala. Então a gente pode mudar esse valor e a gente muda a escala do desenho. Vamos tentar 10. 10 ficou muito, né? Uhum. Vamos tentar 7. Melhorou. A gente dá Enter. É isso. Sai da folha. E aí, para finalizar, e a gente ir lembrando nossas aulas, a gente vai escrever um texto. A gente vai colocar aqui no layer texto. A gente vai escolher aqui o texto para a gente poder configurar mais fácil, tá? Escolhi o multitexto, cliquei aqui, arrastei, cliquei de novo. Vou escrever aqui escritório. Só que esse escritório tá com tamanho errado. Esse tamanho não tá bom. Vou selecionar aqui. Vou vir aqui em cima. Vou colocar 15 na altura do meu texto. Eu acho que 15 fica bom. E vou apertar Enter. Deixa eu achar onde você está colocando a altura aí, que eu não achei, não. Ó, a gente tem aqui, ó, Style. Aí a gente coloca nesse espaço aqui, ó. Text Height. Não tô achando, peraí. Na verdade, 15 ficou até pequeno ainda. Pode colocar 20 ou 25, achei que 25. Ó, vocês usaram multitexto, multiline test? Sim. Na hora que a gente cria um multiline, ó, cliquei aqui e abri. Na hora que a gente coloca ele aqui, vou escrever de novo esse escritório, seleciona e aqui em cima já abre uma barra de edição. Fica na parte de style. E aí o importante é que depois que você mudou o tamanho, você clica fora, tá? Qual tamanho você usou aí? 25, eu achei que ficou melhor. Aqui, ó, o primeiro é 15 e o segundo é 25. E consegue mover ele? Ah, consegue. Aqui.
Você pode mover usando o Move, mas quando é texto assim, eu sempre gosto de selecionar, apertar Ctrl e mover com a setinha mesmo. Ah, beleza. Então, esse exercício era isso. Vocês tinham desenhado alguma coisa parecida com isso? Ou vocês tinham Bem enxergado longe. isso? Bem longe e sem escala. No papel, sim. Então, a parte importante desse primeiro exercício era vocês enxergarem isso, que era a primeira parte do exercício. Por quê? Só um minuto. No trabalho de vocês vão imaginar uma construção na cabeça de vocês e vocês vão ter que conseguir colocar essa construção no papel ou no CAD, que seja. Então, vocês precisam enxergar o que vocês têm que desenhar. A segunda parte do exercício é a gente fazer o corte. Então, olha só. Essa segunda parte aqui, ó. Passou um plano aqui, vertical, e cortou a nossa construção nesse ponto. Cortou a nossa construção nesse ponto, eu quero que vocês representem o que está para lá, ó. Então, tentem imaginar aí, eu vou deixar vocês mais 5 minutos para vocês tentarem fazer ou na mão ou no CAD esse corte aqui, ó. Eu estou fazendo pelo AutoCAD, eu não sei qual ferramenta que usa para cortar, não. Não, na verdade, não é uma ferramenta para cortar. Você precisa desenhar o corte. Entendeu? Você tem que... Vou abrir aqui de novo. Você tem que imaginar a casa cortada e desenhar esse corte. Imagine que uma serra passou aqui e partiu essa casa. E aí você precisa desenhar o que foi, o que sobrou aqui, ó. O que você vai enxergar. Imagine que você está em pé aqui, ó. A casa foi partida, você está em pé aqui. E você está olhando nesse sentido. O que você está vendo? E aí você tem que executar esse desenho. Vamos lá. Vocês já pensaram um pouquinho a respeito disso? O corte,
ele vai acontecer nesse sentido aqui. Eu vou fazer um risco com layer 0. Na próxima aula, eu vejo se eu consigo colocar isso como tracejado, tá? Para a gente fazer a simbologia certa. O corte, ele aconteceu aqui, ó, onde eu passei essa linha, certo? Então, o corte está passando no meio da janela e ele está passando no meio da porta. Então, a gente vai começar desenhando. Quanto que a gente colocou nessa parte aqui? 300 mais 15 mais 15 de alvenaria. Vou colocar mais 15 de alvenaria aqui para o outro lado. Mais 200 que a gente colocou de área de varanda. Certo. Uma construção normal, padrão, tem 3 metros de altura. Então, eu vou colocar aqui 300. Eu não entendi isso não, você entendeu? Olha só, vou voltar aqui no desenho. O que é um corte? Eu parti o meu prédio aqui. Eu estou em pé aqui do lado, olhando para lá. O que foi isso que eu desenhei? Deixa eu ver se eu consigo até aumentar aqui. O que eu desenhei até agora? 15 de parede, 3 metros até aqui, 15 de largura de parede, 2 metros até aqui. E o que eu desenhei que eu falei 3 metros agora? Uma casa padrão, 3 metros de altura aqui, ó. Então, aqui, ó, eu vou colocar 300. E aqui a gente usou 25 para a coluna ou 20? Vocês lembram? 15. 20. 20, né? 20. Tá, então aqui a nossa coluna com 20. Vamos considerar um tamanho de laje também? Para ficar bacana. Então eu vou jogar para baixo aqui 10. Piso contra piso, laje, alguma coisa assim. Então, eu vou jogar 10 aqui para baixo. Vamos olhar aqui, de novo, no desenho. Tem uma outra lajezinha aqui, tá vendo? Então, a gente vai fazer essa outra lajezinha aqui. Vamos colocar 10 também de espessura de laje. Esse aí eu só tô conseguindo fazer, que eu não tô conseguindo acompanhar não, tá? Tá. É bom que vocês vão entender o que é. Essa aula aqui, na parte de desenho à mão, acho que eu não consegui passar tão bem quanto se eu tivesse no pessoal, porque todo mundo tem dificuldade mesmo. Então, até entender o que é um corte. Então, vamos voltar aqui. O telhado, ele é caído, tá vendo? Ele tem uma inclinação. Então, por isso, tiveram que levantar mais um pedaço da parede aqui, ó. Eu acho que aqui 1 metro. Então, vou vir aqui e vou subir uma parede aqui. Olha, em nenhum outro lugar é tão fácil fazer uma parede, hein? E agora, o que nós vamos fazer? Vamos ligar daqui aqui. E aí, do mesmo
jeito que a gente subiu essa parede aqui, a gente também precisa subir uma paredinha aqui para fazer o apoio. Vou desligar o offset aqui, porque senão ele me atrapalha. Então, a gente já desenhou essa lateral aqui, certo? Mas a gente não mostrou que cortou a janela aqui e que cortou a porta. Janela, normalmente, ela é a 1,20 de altura. Então, eu vou subir aqui 120. Vou vir aqui para o meu layer janela. E vou desenhar a minha janela aqui. Normalmente, janela tem 1 metro de altura. Janela de lado. Vou vir aqui pro meu layer. Porta. Porta normalmente tem 2,10 de altura. Então 210 por 15 por 210. Então, agora a gente já desenhou tudo que a gente está vendo aqui. Ah, faltou esse pedacinho aqui da coluna. Na verdade, isso aqui não é a coluna, né? É a viga. Deixa eu voltar para a alvenaria. Vamos fazer uma viga de 20 por 20 também. Agora, a gente precisa marcar com a achura aquilo que realmente foi cortado, que foi seccionado pelo nosso plano. Então, a gente coloca o H. E a gente vai procurar aqui, primeiro, a achura de concreto. Essa aqui, ó. E a gente vai colocar aqui na laje, nessa viga e aqui embaixo. E a gente vai mexer aqui na escala dele. Para ficar legal essa achura, eu tive que colocar 0,1, tá? Se colocar 0,01 fica melhor ainda, não? Deixa eu tentar. No meu não ficou muito bom, não. Ficou muito cheio. Vamos tentar 0,05. Porque o concreto, a gente tem que enxergar o pedregulho dele. Quer ver? A brita, na verdade, né? 0,05. Gostei de 0,05.
Porque tá vendo? Você tem que enxergar as britas aqui do concreto. O fundo também era para ser concreto, não? A outra viga que você vê de frente aí. Aqui, não, porque você só coloca a achura aonde foi cortado. Essa Ok. viga, ela não foi cortada. Você está enxergando ela, né? Uhum. Mas ela não foi cortada. Ok. Eu tô pensando aqui, a gente tem que colocar uma achura para as paredes que foram cortadas. Só que eu não tô. Deixa eu ver o que tem cara de parede aqui de lado. Eu acho que isso aqui não, porque de lado é só tijolo empilhado, né? Deixa eu ver. Então, esse é o desenho do corte. Aí a gente vem para texto, coloca aqui embaixo. Opa! Corte. E aqui no desenho a gente tem que marcar onde fica esse corte. E aí vocês não precisam fazer agora, não, por causa do tempo, mas para ficar a representação correta, que eu falei para vocês em sala de aula, a gente tem que fazer uma seta aqui, ó, para indicar o lado que a gente está vendo o corte. Então, ó, essa é a representação correta de um corte. Você tem que colocar a linha, a seta marcando o sentido que você está vendo e o nome do corte, a linha. E
aí debaixo do corte, a gente escreve corte a linha. Nesse caso, como a nossa planta baixa ela é simples, o nosso corte não traz muita informação, né? Mas em muitos casos, muitos projetos, o corte traz alguma informação importante que quem vai executar o projeto precisa. Então, quando vocês forem ler algum projeto, alguma planta baixa, se vocês virem isso aqui escrito, corte a linha, vocês vão lá na planta baixa e procurem que vai ter essa simbologia, e aí essa simbologia vai ajudar vocês a entenderem que esse corte é a representação dessa parte aqui de uma planta cortada. Tá? E aí, o outro que eu passei para vocês, deixa eu abrir aqui. Dessa vez, todas as informações estão aqui. Vocês só vão ignorar a escala, tá? A escala, vocês não precisam preocupar com isso, não. Tirando isso, as informações vão estar aqui. Nível de piso também, vocês não precisam preocupar ainda. Na próxima aula eu mostro para vocês. E aqui está a planta baixa. E isso vai ser o dever de casa de quem tem AutoCAD. Então, eu quero que vocês executem essa planta sozinhos. A mobília do banheiro aqui, não precisa colocar se não quiser. As medidas que vocês precisam para desenhar. Por que eu quero que vocês façam esse exercício sozinhos? Porque eu quero que vocês saibam por onde começar. Que vocês imaginem o que vai ser mais fácil para vocês. E que vocês tentem utilizar o máximo de ferramenta possível. Na próxima aula, a gente segue desse exercício. Aí eu ensino na próxima aula de novo vocês a colocarem cota. Aí a gente faz cota de piso e a cota das paredes, que foi a aula passada. E aí o que vocês não conseguirem na próxima aula também vocês me perguntem e eu vou tirando a dúvida, ajudando vocês. Então, se vocês conseguem executar esses dois exercícios da aula de hoje, vocês conseguem fazer o trabalho de vocês. Ok. Certo? O texto vocês já sabem colocar, a Shura vocês já sabem colocar. Não esqueçam dos layers com as cores. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui do exercício. A escala não, a gente não aprendeu ainda, né? E a escala de piso também, vocês não precisam preocupar, porque eu vou ensinar também na próxima aula. Querem que eu volte alguma coisa, ou que eu explique mais alguma coisa desse exercício que a gente terminou de resolver juntos? Ô, Patrícia, o horário está avançado, deixa para semana que vem. Então, quem tem AutoCAD é para tentar, em algum momento, fazer esse exercício sozinho antes da aula. Tá bom? Então, eu posso até deixar um pouco do tempo da aula para vocês terminarem, mas não dá tempo de vocês desenharem isso tudo sozinhos, principalmente porque a aula de terça começa tarde.
Então, peguem algum momento aí e tentem fazer essa atividade, tá bom? Combinado. No mais, muito obrigada pela atenção. Uma boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Patrícia.